Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: Deus criou a igreja, o homem, as religiões e denominações? Isso é verdade. Quem criou a igreja foi Jesus. Muitos atribuem que a igreja foi criada por homens. Não, a igreja foi criada por Jesus Cristo. Mas o que é a igreja? A igreja são as pessoas, somos nós. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros dessa igreja. Só uma pessoa é igreja? Não. Mas duas pessoas já é igreja. Por quê? Porque o corpo, ele tem vários membros. Nós vamos ver isso na Bíblia, quando ele fala lá em Mateus 18, capítulo 20, versículo 20, ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está dizendo que a igreja é o povo, nós somos membros, nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Também a questão que quem criou a igreja está em Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja que criou foi Jesus. Muitos veem uma placa num templo e acham que ali é uma igreja, um prédio. Não, a igreja é o povo. Agora, a igreja se reúne aonde? Debaixo de um pé de cajueiro, numa mangueira, ou num morro, ou num templo. Esse é o local que a igreja, que o corpo de Cristo se reúne. Os discípulos na época de Jesus eram chamados do caminho. Por que eles eram chamados do caminho? Porque Jesus dizia que ele era o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vai ver lá em Atos que eles são chamados do caminho. Agora muitas pessoas confundem, né, igreja com religião, com denominação, e cria uma celeuma muito grande. Religião é uma crença na existência de um poder ou um princípio superior sobrenatural, no qual depende o destino humano. Ou seja, a religião é uma prática social e pública de indivíduos com os mesmos costumes, crenças e valores morais. Isso é religião. E a religião foi criada pelo homem. Nós temos o cristianismo, o judaísmo, nós temos a religião muçulmana, shintoísmo, hinduísmo e tantas outras religiões que foram criadas pelo homem, o budismo. Essa religião criada por o homem é algo de problema, de guerras, discussões, de contenda entre as pessoas. Mas dentro da religião cristã, dentro do cristianismo, criou-se grupos chamados denominações. E as denominações do cristianismo decorreram de quê? Da perseguição, que muitos foram perseguidos, ficaram isolados. E cada um interpretando a Bíblia da sua maneira. Calvino sai da França e vai para a Suíça. Nós temos Lutero com a sua interpretação, os metodistas lá dos Estados Unidos. Nós vamos ver cada situação. Anglicanismo lá na Inglaterra, que foi em função de fortalecer a monarquia e também por conta do interesse nas terras da igreja. E também do divórcio de Henrique VIII, que o Papa não permitia, e cria-se uma denominação chamada anglicanismo. Vamos ver que tudo isso foram,
criações do homem. E aí tem um problema. Às vezes eu só vejo mais problemas com relação às denominações. Porque cada denominação cria uma doutrina. Nós vamos entender que tem denominações que dizem que a salvação é somente pela graça, é pela eleição. Deus elege e salva quem Ele quer. E a graça é irresistível. E que Jesus morreu somente pelos eleitos. É um modo de pensar de uma doutrina. Já tem doutrina que não crê em inferno. Tem doutrina que acha, por exemplo, que Jesus vai voltar mais de uma vez. Ele vem, depois volta, vai passar 1000 anos aqui na terra. São os pré-milenistas. Já tem outros que entendem que Jesus volta uma única vez. Arrebata a igreja e leva. Então, essas doutrinas, na minha opinião, confundem. E é difícil hoje você pensar no movimento ecumênico em que todos se unam num pensamento unificado. Isso é improvável, eu diria impossível, diante do cenário que nós temos hoje. Então Jesus, quando esteve entre nós, Ele criou a igreja. Quando Ele foi cultuar numa igreja, Jesus cultuava nos montes, na praia, mas quando Ele foi lá para um templo, chamou casa de oração para todas as nações. Mas Jesus pregava o reino de Deus, Jesus pregava o amor, que todo deveria amar a Deus e amar o próximo a si mesmo. É isso que Ele pregou. Jesus pregou isso. É o que Jesus se preocupava com a salvação. Que todos, como o próprio livro de Timóteo diz, que Deus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus hoje é o nosso intercessor lá no céu. Quando nós oramos e já temos a ajuda do Espírito Santo, e lá no céu Ele lapida, ele dá uma arrumada na nossa oração, entrega para Deus. É assim que funciona. Mas eu vejo que hoje é um problema. Cada denominação tem um interesse particular, ou ideológico, ou financeiro. E nós temos uma pulverização de denominações hoje no mundo, no Brasil, muito grande. Milhares de denominações com doutrinas diferentes. Isso não é bom. Então eu vejo assim que eu sou um cristão protestante, sem denominação. Eu prego o amor de Deus, eu prego salvação. É isso que eu faço aqui na nossa casa de oração. Que Deus continue nos abençoando.